Na escola da iluminação. Irmão Jacob. Infinita é a bondade do Senhor que não força a criatura e espera sempre. Se fosse fustigado pelos amigos com palavras rudes, logo após a desencarnação, se me relembrasse descaridosamente os erros, talvez me refugiasse na própria resistência, acentuando as sombras que me dominavam a alma. Provavelmente inventaria recursos contra o serviço da luz. As advertências, todavia, alcançavam-me, silenciosas. A assistência de minha filha, os cuidados do irmão Andrade, as palestras de Guilom e o devotamento de Bittencourt Sampaio transbordavam amor que renova e eleva sem alarde. Ninguém me humilhava. Ao invés disso, de todos recebia incentivo à melhoria própria. Salutares modificações me alegravam, penetrando-me o coração, sem ruído. Em razão de tudo isso, no dia imediato ao entendimento com Bittencourt, no grande santuário trazia o espírito mergulhado em reflexões graves e profundas. Como receber companheiros para o trabalho se me sentia inapto e obscuro? No íntimo, pretendia absorver-me em preocupações esmagadoras, ganhar tempo aprendendo e servindo. No entanto, nos recessos da consciência perseverava a lembrança daquele ensinamento evangélico alusivo ao cego guiando cegos. Não deveria precipitar-me. Convinha meditar em oração, suplicando ao Senhor acréscimo de viabilidade espiritual. Era inadiável o meu reajustamento, antes de entregar-me a novas empresas. Da obra, voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. Instituição Renovadora. Irmão Jacob. Nesse estado d'alma, recebi a visita intencional de Guilom, que me asseverou não ignorar quanto me ocorria. Atribuiu-se-me as dificuldades à transitória inadaptação à vida espiritual e aconselhou-me um curso rápido numa das escolas de iluminação existentes ali. E como eu lhe pedisse ajuda, explicou-me, sorridente, que encaminharia a solução do problema com o irmão Andrade, esclarecendo, leal. Nesse serviço novo, Jacob, procure ser menino outra vez. Não guarde ideias preconcebidas. Esqueça o homem de negócios que foi, ouvide a sua posição de comandante com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. Chega sempre o momento em que nos cabe devolver ao Senhor as dádivas que nos empresta, a título precário. De mente lavada e fresca, você aprenderá melhor o sentido da vida real. Saber recomeçar aqui é uma ciência agradável e ao mesmo tempo complexa. Ouvi-lhe atentamente o conselho e, depois de breve combinação com a filha, fui conduzido pelo irmão Andrade a uma das dependências do mesmo templo que visitaremos na véspera. Algumas dezenas de espíritos aí se achavam em contato com os instrutores. Notei que as aulas iam animadas, todavia, não se revestiam de caráter solene e, por esse motivo, tornava-se difícil destacar professores e aprendizes. Tudo simples e cordial. Primavera o ambiente pela expressão acolhedora. Dissertações graves, em fraternidade envolvente. Andrade, me confiou a proteção do gabinete administrativo e afastou-se, depois de explicar que me dedicaria ao aprendizado de apenas algumas semanas, por ser detentor de certa bagagem de conhecimentos elevados, recolhidos na esfera carnal, considerando-se que as maiorias dos companheiros, ali estacionados nas lições diuturnas, disputavam, por enquanto, alguns recursos rudimentares da espiritualidade superior. Da obra, voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. Informações úteis. Irmão Jacob. Vendo-me a sós com o instrutor que me atendia, surpreendido gravei suas palavras estimulantes e afáveis. Revelava-se sinceramente interessado em auxiliar-me. Conduzindo-me a extenso recinto da organização, falou-me, alegre e franco, você apreciará ensinamentos e valer-se-á das possibilidades da escola, com a eficiência precisa, em meio de espíritos que lhe são desconhecidos até agora. Em matéria de aprendizado iluminativo, as afeições terrestres nem sempre ajudam. Comumente perturbam, aliás. A conquista de luz interior demanda certa violência aos interesses do eu, e os parentes ou afins, por vezes, tocados de afeição exclusivista, de amor próprio ferido.
Isto, na maior parte das ocorrências, envolve a alma numa redoma de perigosa ilusão, tal como se um material isolante nos afastasse do clima real da vida. Cada qual se nós é um problema particular na criação divina. Enfrentemos corajosamente os nossos enigmas. Se for preciso libertar das zonas inferiores o coração, para religá-lo aos planos mais elevados, tenhamos suficiente valor para fê-lo. Em tarefa como a que se vai iniciar, a demora da mente nas fórmulas mais respeitáveis de retenção pode ser ruinosa. Fitei o interlocutor, esperançoso e contente, e, talvez porque me observasse o juvenil anseio de aprender com proveito, bateu-me paternalmente nos ombros e rematou, sorrindo. Seja feliz. Lembre-se de sua necessidade de transformação salutar e prossiga fortalecido e sereno. Daí a instantes tomava lugar entre os assistentes. Nenhum conhecido, nenhum laço que me fizesse retomar mentalmente o passado. Soube, aliás, mais tarde, que esse característico da instituição é providencial. Ainda não nos achamos num campo de amor equilibrado. A herança do círculo consanguíneo, da simpatia incondicional, do grupo sectário, ou do impulso preferencial, ainda nos acompanha intensamente a esfera em que me reajusto. A autoridade superior nos permite conservar semelhante patrimônio em sua feição venerável de inclinação construtiva, durante o tempo que disputamos, todavia, no regime de aclaramento espiritual, é prudente agir contra qualquer situação exclusivista. Saí a conveniência da congregação de elementos neutros entre si, porque a amizade que aí se estabelece não tem os resquícios à paixão terrena que, mesmo em seu aspecto formoso e nobre, dentro do qual é aproveitada na elevação de nível cultural e sentimental do mundo, funciona contra a harmonia da mente, sem a qual é impossível acender a própria luz. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. Em aprendizado. Irmão Jacob. Dentro em pouco, familiares Arami no curso. Destina-se a organização ao suprimento de valores educativos aos espíritos procedentes da esfera carnal, mas sem grandes compromissos no desvio do bem. É curioso notar que a maioria dos alunos se encontra na posição do homem necessitado de metal precioso, que houvesse demorado muito tempo, junto ao filão aurífero, esquecendo o próprio objetivo. Os professores são incansáveis em esclarecer que na reencarnação temos o mais valioso instituto iluminativo, acentuando que, na realidade, todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo de virtudes celestiais. Acrescentaram, no entanto, que, chegado ao santuário do corpo físico, o homem ouvida os imperativos de sua permanência nos vários degraus da preparação e passa a perseguir inutilidades ou vantagens efêmeras, quando se não arvora em observador tirânico, ou impiedoso crítico dos próprios irmãos de luta. Vicia a mente na ociosidade, em face da gloriosa bênção recebida, e, muita vez, abandona a escola da carne, em deploráveis condições morais, pelos débitos assumidos nos maus usos do livre-arbítrio perante as leis inelutáveis que governam a vida. Ao invés de respeitar o material de serviço redentor e mobilizá-lo em benefício de si mesmos, os aprendizes da sabedoria, na experiência terrena, inutilizavam-no com indiferença, em prejuízo próprio, quando o não aproveita, lastimavelmente, na perpetração de faltas criminosas. Porém, quando a alma se afasta do plano carnal seguida de valores intercessores do devotamento fraterno, pela boa vontade que demonstrou no serviço aos semelhantes, é-lhe permitido frequentar as instituições iluminativas, além da morte, com possibilidades na ação prática, entre os núcleos de entidades inferiores. Compreende-se, então, que todos os conflitos da luta carnal se revestem de sublimes finalidades. Na vida real do espírito, o sofrimento perde o aspecto sombrio. Não é entendido tão somente por recurso expiatório ou regenerativo, mas também por bênção salvadora que aprimora e ilumina sempre. O homem agarrado ao prazer fácil de um minuto perde a bendita sementeira da eternidade. Somente por isso é que não extrai do obstáculo, da dor e da dificuldade o conteúdo de alegria imperecível que oferecem à alma. Algo surpreendido, vim, a saber, que, se o solo bruto ajuda o lavrador e edução,
através do trabalho que o melhora e enriquece, assim também as inteligências inferiores e rudes beneficiam os espíritos superiores em conhecimento ou virtude, quando estes se interessam na dilatação de seus próprios poderes, tanto quanto numa agremiação escolar o lucro legítimo pertence àquele que ensina e se dedica à preparação de alunos distraídos ou ingratos. Os casos agrupados na escola são dignos de menção especial. Os companheiros contam os mais interessantes episódios em matéria de fuga ao ensejo da felicidade definitiva. Escaparam ao tesouro da santificação íntima, deliberadamente, por infantil receio de sofrimentos e humilhações. Grandes e abençoadas oportunidades de subida, a luminosas culminâncias, foram perdidas, e agora, qual me ocorre, reparam o tempo menosprezado por intermédio de mais intenso labor. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Conceitos de uma cartilha preparatória. Irmão Jacob. De acervo de primorosos livros, cuja existência me foi permitido observar, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas destinadas a despertar a mente, recomendando-me acurada meditação na leitura. Dentre o conjunto, posso destacar algumas que interessam, de perto, aos companheiros que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias. Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio, atendendo às causas que o criou para si mesmo, no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão, a terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evolutem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. O processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Ninguém ilude as leis universais. Os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra, escolas que se diferenciam no culto externo, de acordo com os impositivos de espaço e tempo, mas que, no fundo e em essência, se irmanam na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma como a luz divina se realiza por intermédio do supremo bem. Jesus é o ministro do absoluto, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres, os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governa desde o princípio. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor, quando ambientar esses divinos germes, dentro de si mesma, e desenvolve-los amplamente, através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus, em maioridade divina. Enquanto no corpo de carne, muitas vezes, apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Ensinamento inesperado. Irmão Jacob. Pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. A criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda a luta, e o homem instruído folheará páginas preciosas, imaginando-se exonerado da obrigação de ser útil ao próximo, no devotamento fraternal. Entretanto, para todos aqueles que se demoraram longe da ação edificante e renovadora, a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia e serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva, à maneira dos corrosivos que servem às tarefas de limpeza, utilizados por mãos hábeis. Todavia, os filhos do arrependimento e da boa vontade encontrarão 1000 meios de agir e servir, no extenso campo do bem.
Assembleias veneráveis de benfeitores congregar-se-ão nos altos cimos em favor de milhões de seres, mas espírito algum se sentará num trono que não edificou, nem brilhará com alheia lâmpada. Apelos e consolos do campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva, mas, acima de tudo, por valiosas ferramentas de serviço redentor. Este é um ensinamento que estou aprendendo à custa de muito esforço e que os amigos esclarecidos da Terra possivelmente evitarão, valendo-se das oportunidades de elevação e aprimoramento que o mundo lhes oferece. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Experimentação. Irmão Jacob. Certo companheiro de aprendizado convidou-me a experimentar praticamente as lições da escola iluminativa em que nos reajustávamos. Iríamos ao rio, onde receberamos valiosas bênçãos da fé. Procuraríamos alguns dos casos de doutrinação e socorro, junto aos quantos funcionáramos, e aplicaríamos, então, os princípios recebidos. O orientador a quem expusemos o projeto aprovou-o, com evidente satisfação, mas considerou que deveríamos seguir em companhia de alguém mais apto que nós, de modo a não perdermos a semeadura. Indagou sobre as particularidades do empreendimento, e, depois de ouvir-me o colega, quanto ao que intentava efetuar, comentei o meu objetivo. Lutara durante muito tempo com o perigoso obsessor de um alcoólatra inveterado. Não conseguira demóvê-lo, renova-lo. Gostaria de observar o caso, em loco, e, com as preocupações a que me compelisse, extrairia certa amostra do serviço maior que me aguardava. O diretor ouviu pacientemente e não apresentou qualquer embargo, recomendando-me, em seguida, a custódia do irmão Ornelas, veterano em trabalhos da espécie que pretendíamos atacar. Em breve, achávamo-nos na cidade, à noitinha. O companheiro que nos seguia de perto explicou que inúmeros irmãos de outros círculos, impossibilitados, por longos decênios, de retomar o corpo terreno, se dedicam a tarefas obscuras e sacrificais, entre as almas endurecidas ou sofredoras, a fim de conquistarem, pela abnegação e pelo heroísmo silencioso, a irradiação luminosa que lhes falta. Vastos anos despendem no esforço de renúncia, adquirindo humildade no trato de almas rebeldes e ásperas, quais semeadores buscando a dádiva da flor e do fruto ao contato do chão bruto. Em geral, são homens e mulheres que se desmandaram na autoridade e no dinheiro, na inteligência ou na beleza, assumindo graves compromissos morais, que se consagram, depois do sepulcro, por extenso prazo, ao gênero de atividade que íamos tentar, em benditas peregrinações de auxílio aos semelhantes, ostentando a aflitiva posição de servos apagados e anônimos para melhor atingirem os fins a que se propõem. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Ante um espírito perseguidor. Irmão Jacob. O alcoólatra, cuja situação me levara a diversos serviços de preces e doutrinações nos últimos tempos de minha experiência no corpo, achava-se num bar suburbano a encharcar-se. Ao lado dele, o temível perseguidor dava expansão a impulsos menos dignos. Cada copo cheio era nova taça de venenoso fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Aproximamo-nos sem perda de tempo. Antes de qualquer entendimento, Ornelas advertiu-me que, fora dos laços físicos, o socorro dos espíritos transviados exige outros recursos, além das armas verbais. Achávamo-nos, ali, esclareceu prestimoso, sem o elemento controlador da mediunidade. Quando o instrumento encarnado jaz nas trevas da ignorância, a entidade em desequilíbrio absorve-lhe o aparelho completamente, raiando pela possessão absoluta e, então, verificamos nos círculos terrestres a exata reprodução da alma desorientada e desguarnecida de razão, oferecendo extensas mostras de loucura. A maioria dos médiums, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos puros, de algum modo controlam os comunicantes irrequietos ou infelizes, exercendo determinada censura sobre as palavras rudes ou inconvenientes que desejam pronunciar. Estaria naquele instante com um obsessor, frente a frente. Deveria preparar-me para demonstrar-lhe os melhores sentimentos do meu coração, porque, da parte dele, me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência.
À beiramunos da dupla lastimável. O verdugo fitava um copo vizinho, ao jeito do magnetizador interessado na presa. Era uma triste figura de vampiro que provocaria gestos de pavor nas pessoas em derredor, se lhe pudessem fixar a máscara diabólica. Voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ao que me pareceu concentrou-se para melhor resistir-nos, sorriu escarninho e, detendo-se de modo especial sobre mim, gargalhou franco. A princípio, molestei-me. Experimentei mal-estar intraduzível. O espírito endurecido a envolver-se em sombria nebulosa arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. Ornelas sacudiu-nos os ombros vigorosamente e disse: vejo-lhe a inexperiência. Não tema. Centralize a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater. Ajudá-lo-ei. A advertência calou-me consoladoramente no íntimo, embora, na realidade, não conseguisse sofrear o receio, em face da agressividade do perseguidor, que se unia a mim com expressões provocadoras. Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Edir. Diálogo surpreendente. Irmão Jacob. Diante do temível algoze sob a sua zona de influência sem o concurso de um médum, qual se verificava nas doutrinações de outro tempo, tive o impulso de adiar a experiência. Não seria melhor que eu me fortalecesse mais? Ornelas, no entanto, com o olhar severo, impediu-me o recuo, e, pousando a destra sobre minha fronte, aconselhou-me a prosseguir, prometendo inspirar-me nas observações convenientes. Mantive-me seguro e fichei destemerosamente o obsessor. Percebendo-me a decisão, o infeliz recolheu os punhos cerrados com que me afrontava, colérico. Entre mentes, a colaboração magnética de Ornelas me alimentava, causando-me grande reconforto. Foi assim o meu primeiro diálogo, após a morte, com um espírito desviado do bem. Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já de si mesmo tão miserável. E você, nem mesmo depois de morto, desiste de me apoquentar. Revidou o obsessor, raivoso. Sim, não desisto porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o espírito para a luz. Mas não lhe vejo luz alguma. Como quer você me dar o que não tem? A alegação chocou-me e, por pouco, não fugi ao entendimento, contudo, a mão vigorosa de Ornelas me amparava e respondi. Trabalharei sinceramente no bem até que a vontade do Senhor me ilumine e... Alma! O perverso interlocutor riu-se, desrespeitoso, e prosseguiu, por que insiste? Não adiantará nada. Fora da caridade não há salvação, retruquei, confiante. Não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro de mente enfermiça, ainda ligado ao corpo terrestre. Não lhe conhece a família respeitável e sofredora. Ora, Jacob, falou-me, contundente, você se refere à caridade com tanta segurança. Como não? Que será de nós sem a prática do bem? Ao que me consta, exclamou sarcasticamente, você na terra dava grande preferência ao dinheiro, estimava profundamente a própria fortuna. Nas minhas reações de homem velho, quis dizer-lhe que era mais justo o próprio dinheiro que os bens alheios, todavia, a expressão fisionômica de Ornelas me sustive a frase de autodefesa e, ao invés de proferi-la, acentuei com serenidade. Recebi as vantagens materiais hauridas no esforço digno, tal como o mordomo que detém consigo, transitoriamente, as dádivas do Senhor. O que o Todo-Poderoso me confiou já restitui, de consciência feliz, aos seus sábios desígnios. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar. Não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez, acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir estrada contrária. Agora quis ser apóstolo. Marcou um gesto ridículo, a fim de torturar-me e continuou. Frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos, discreto, e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos.
Semelhantes frases, ditas a queima-roupa, desconcertavam-me. Ruborizei-me, envergonhado, todavia, Ornelas garantiu-me a firmeza de ânimo. Sim, concordei, reconheço as minhas fraquezas. Entretanto, sincero é o meu desejo de renovação e melhoria. Não nos santificamos de uma vez e, se todos os pecadores se negarem ao trabalho do bem sob a alegação de se sentirem maus e ingratos, como poderíamos aguardar vida melhor para o mundo? Se os espíritos comprometidos com a lei não se resolverem a colaborar no resgate dos próprios débitos, por se reconhecerem endividados, jamais atingiremos a necessária liquidação das contas humanas. Compreendo que não sou um padrão vivo dos conhecimentos evangélicos, confiados à minha alma pela compaixão divina. No entanto, creia que não repousarei enquanto não afinar minhas atividades com os ideais redentores que abracei. O interlocutor não se alegrou com a argumentação. A lealdade de minhas declarações esfriava-lhe a cólera. Escutou, amuado, e, assim que o intervalo surgiu espontâneo, considerou menos irônico. Seu caso, então, será o do médico que deverá restaurar primeiramente a si mesmo. Não nego semelhante necessidade, acrescentei, sincero, tudo farei pelo meu próprio restabelecimento espiritual. No serviço bem sentido e aplicado encontramos a corrigenda de nossos erros e a redenção do passado, por mais deplorável e delituoso. Acredite que o doente menos egoísta providenciará remédio e recurso para si e para os outros. Persistindo em sua atividade você prejudicará a si mesmo. O desditoso, em crise de desespero, lembrou-me acremente certas falhas da experiência humana, em voz alta. Mas, auxiliado por Ornelas, eu ia encontrando meios de responder sem irritação, construtivamente. Terminado o longo e desagradável diálogo em que me vi inesperadamente envolvido, aplicamos passes de socorro ao irmão encarnado, que se mantinha em aflitivas condições de enfermidade e embriaguez. Após enorme relutância, o terrível perseguidor consentiu em que eu orasse, colocando-lhe a cabeça entre as minhas mãos. Supliquei ao Senhor fervorosamente que nos amparasse, a ele e a mim, para que ambos pudessem melhorar o coração e subir no conhecimento e na prática do bem. Fim da minha primeira observação pessoal de serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente. Pareceu-me não tanto agressivo. Revelava-se disposto a me entender a disposição fraterna. Porque eu esperasse maior soerguimento, habituado ao imediatismo da luta terrestre, Ornelas despertou-me, exclamando: Não aguarde um reajustamento apressado. Se a semente exige tempo, com o frio e o calor, a chuva e o sol, para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior, de minuto para outro, no ser eterno? Plantemos e trabalhemos. Os resultados da boa iniciativa pertencem a Deus. Sobra-nos, meu caro, o prazer de servir. Tornaremos a questão na primeira oportunidade. Admirado com a paciência do companheiro, seguiu sem hesitar. Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Apontamento salutar. Irmão Jacob. Quando o colega que nos seguia atendeu a tarefa a que se reservara. Ornelas percebeu a tristeza que me acometera de súbito. Efetivamente, graves reflexões acudiam-me ao pensamento. Afinal, quem doutrinara no caso? Seria eu o portador de socorro ao espírito infeliz ou fora o espírito sofredor quem me beneficiara com a verdade? Sombrio véu de preocupações descera sobre mim. Como prosseguir? Não ignorava que um grupo de cooperadores decidido e fiel me esperava ao concurso. O companheiro mais experiente, compreendendo quanto se passava dentro de mim, aproximou-se enquanto regressávamos ao domicílio, em plena noite, e falou com cativante inflexão de bondade. Jacob, em toda parte seremos defrontados pela própria consciência. Se louvarmos nossos amigos pelo incentivo e pelo júbilo que nos proporcionam, agradeçamos aos nossos adversários gratuitos a ousadia com que nos demonstram as nossas necessidades. Os que nos amam destacam-nos as qualidades excelentes do serviço já feito, na individualidade imperecível, e aqueles que nos desestimam indicam, com franqueza rude, as imperfeições que ainda conservamos conosco.
Os afeiçoados e simpatizantes silenciam a respeito das sombras que nos rodeiam, mas os contendores e desafetos as desvendam em nosso proveito, quando encontramos suficiente serenidade para buscar os interesses do Senhor e não os nossos. Na sua capacidade de tolerar as observações amargas reside a base da própria iluminação. O progresso é obra de esforço mútuo. O irmão perturbado beneficiou-se extensamente com o seu concurso valioso e, gradativamente, fichará nele mesmo a esmola recebida. Porém, não é razoável que você venha a perder sua parte. Guarde o ensinamento, medite-o e conserve-lhe o valor. É provável que você agora se sinta afrontado e ferido, todavia, os dias correrão sobre os dias e concluirá, mais tarde, que não lhe falo sem razão sólida. O conselho refrigerou-me a alma dilacerada. Pela primeira vez, compreendi que assim como chega um momento em que os juízes do mundo são julgados pelas obras que realizaram, surge também o minuto em que os doutrinadores da terra são doutrinados pelos serviços que deixaram de fazer. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. A surpresa sublime. Irmão Jacob. Aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Logo após minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividade intensiva a que me consagra na Terra. A luz interior revelada por vários amigos, sem que a mínima réstia de claridade me assinalasse a presença, constituía a primeira evidência a sugerir a modificação de minha atitude mental. De que me valeria o demasiado movimento, sem probabilidades de realização benéfica? Ali, o serviço pautava-se em linhas diferentes. Dentro do novo plano, a garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo. Tal como o veículo precisa de combustível para se locomover, necessitava eu do fator qualidade para a nova luta em que ingressara. Semelhante impressão jazia mal esboçada em mim, quando o encontro com o infeliz perseguidor me impôs violentamente. Dele ouvira referências amargas que me dilaceraram o ser, entretanto, reconheci tamanho proveito nas reprimendas recebidas, que julguei precioso serviço continuar registrando as impressões das almas perturbadas, a meu respeito. Não seria esse o recurso de realizações vindouras? Depois da morte, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Pouco a pouco entendi que era necessário ouvir com humildade, a fim de agir com proveito. O contato direto com um obsessor vulgar aclarara-me a consciência. Salientara ele as sombras que ainda me envolviam e que os abnegados amigos da primeira hora velavam, movidos de piedade evangélica. É imprescindível evitar a precipitação, e meditar antes de atacar novas obras. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. REAJUSTAMENTO. Irmão Jacob. Desejando preparar-me convenientemente, a fim de servir, passei a visitar, sozinho ou acompanhado de outros colegas, as mais diversas associações de espíritos endurecidos e sofredores. O irmão Andrade, Marta e outros amigos que me prestavam contínua assistência, atentando agora para as minhas necessidades de reajustamento, deixaram-me sob o exclusivo cuidado da escola de iluminação, que passei a frequentar carinhosamente. Cada lição era nova página de sabedoria reveladora, concitando-me ao desejável aprimoramento. Procurava, pois, nas demonstrações práticas, despertar minhas energias superiores, com a juvenil atenção do universitário dedicado aos livros, interessado em organizar conscienciosamente o próprio futuro. Era preciso buscar humildade no autoconhecimento, através das acusações merecidas ou imerecidas. Não me faltaria coragem para fazê-lo. Sempre que os intervalos naturais dos estudos e tarefas do Instituto Iluminativo me favoreciam, dirigia-me incontinente para as zonas de espíritos transviados, exercitando a minha capacidade de suportação. Da boca de inúmeros infelizes e ignorantes, ouvi longas recordações de mais atos. Criticavam-me acerbamente, discutiam-me propósitos e intenções.
Antigas faltas de épocas recuadas, que eu supunha esquecidas, eram trazidas à tona dos remoques verbais. Erros da mocidade, omissões da idade madura, gestos eventuais de aspereza, pequenas promessas não cumpridas, problemas de sentimento não liquidados, tudo, enfim, era resolvido pelos inimigos do bem, dos quais me aproximei nas melhores disposições de entendimento fraterno. Consoante as lições novas, armazenava semelhante material, com o cuidado do homem prevenido que guarda lanternas adequadas para as horas escuras. Em muitas ocasiões, afastei-me do campo de luta, em lágrimas, considerando as alegações que me eram atiradas em rosto. Mas, que fazer? Esse, sem dúvida, era o melhor caminho para identificar os próprios defeitos e extirpá-los. Há companheiros que se não resignam a esse gênero de esforço, no entanto, para ganhar tempo observei, desde o primeiro instante, que nesse processo de esclarecimento é possível abreviar a própria renovação para o bem e limitar grandes lutas. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. Vivendo as lições. Irmão Jacob. Por mais de 200 dias, consagrava-me a teoria de iluminação na escola e a prática intensiva dos ensinamentos, junto aos irmãos desventurados, quando, certa noite, de volta ao lar espiritual, sozinho, fui assaltado por furioso grupo de clérigos desencarnados, os quais evidenciavam, nas palavras e nos gestos, profunda ignorância e lastimável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente em meu encalço, tentando infundir-me desequilíbrio e terror. Embuçados em capuzes de trevas, contei-os um a um. Eram 16 figuras de aspecto sinistro. Acercaram-se de mim, violentos e sarcásticos. Rememoravam os ataques que, por vezes, impensadamente, desfechara eu sobre os padres. Cobriam-me de insultos e ameaçaram-me sem compaixão. Relembrei a antipatia que indevidamente lhes dedicara a classe respeitável, e, satisfeito, reconheci-me transformado, diferente. Aqueles punhos errados e erguidos contra mim não me intimidavam e nem me sugeriam reação. Achava-me tranquilo, não obstante surpreso. Trouxe, contudo, à memória as lições evangélicas de que me achava em pleno curso e, isolando a mente da gritaria infernal, pus-me em meditação. Não nos aconselhara o Senhor a orar pelos que nos perseguem. Não exemplificara a permuta do bem pelo mal. Não nos pedia ele ajudar os inimigos e amparar os que nos caluniam e odeiam. Além disso, não seriam aquelas almas dignas de ajuda e piedade. Possivelmente, várias circunstâncias haviam conspirado na existência terrestre contra os seus ideais de melhor sorte. Se a providência divina não me oferecesse recursos de mais amplo conhecimento da vida, se fosse obrigado, no princípio da luta humana, a demorar-me nas fórmulas de fanatismo religioso, teria alcançado suficiente energia para libertar-me. E se o padre houvera sido eu? Como toleraria as disciplinas? Teria bastante coragem para arrostar os obstáculos impostos pelas vaidades da posição, decorrentes dos compromissos eclesiásticos. Solucionaria sem perturbações os problemas do partidarismo dogmático. Afinal, porque se achavam na desventura de ignorarem o Cristo da bondade e do entendimento, ou eu, que já compreendia de algum modo a necessidade de trabalhar, lutar e sofrer pela redenção própria. Tocado por sincero desejo de auxiliá-los, entreguei-me à prece, não como de outras vezes em que emitia palavras de louvor e súplica com bases menos profundas no sentimento. Intentava, com toda a alma, ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo, entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura em todos os dias da vida. Atender-nos-ia o apelo, viria em socorro de nossas necessidades. Decorridos alguns minutos, observei que, ao me contemplarem em oração, os circunstantes se afastaram um tanto, embora continuassem a crivar-me de doestos e zombarias. Quando me detive na rogativa ao divino amigo, reportando-me as aflições que aquelas almas infelizes naturalmente deveriam experimentar ao longo do caminho regenerador, e refletindo quanto às angústias de que se vêm acometidas, impressionante silêncio se fez em torno.
Nunca talvez como naqueles momentos me senti tão fortemente interessado por alguém, qual se estivesse disputando auxílio para irmãos ou filhas de meu próprio ser. Quando descerrei as pálpebras úmidas pelo pranto de emotividade a que a prece me conduzira, notei que os adversários se afastavam cabisbaixos e vencidos. Procurei invocar-lhes o regresso, a fim de conversamos fraternalmente, mas a voz jazia sepultada na garganta. Sobrevivera o imprevisto. Tomado de assombro, verifiquei que branda luz de um roxo carregado brilhava em torno de mim. Oh, Senhor, como pintar a comoção da alma livre aos companheiros que ainda se encontram jungidos às limitações da carne. Da obra, voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. Novo despertar. Irmão Jacob. Surpreendido com semelhante luminosidade, senti-me chumbado ao solo. Quem a estaria irradiando a meu lado? Cerrei os olhos novamente para agradecer a presença do benfeitor que, por certo, ali se encontrava junto de mim. No entanto, apesar de recolher-me à intimidade do próprio, eu vi ainda os raios a se renovarem no meu íntimo. Intrigado, refugiei-me de novo na prece, em silêncio, quando em meio da massa luminescente lobriguei o vulto de alguém que procurava evidenciar-se. Era Bittencourt Sampaio a estimular-me o coração para o bem. Não se revelava tão nítido quanto na noite inolvidável de nosso encontro no santuário, mas não tive qualquer dificuldade para reconhecê-lo. Jacob, disse ele, depois de algumas palavras de encorajamento e saudação, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo. Nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Feliz de ti, que compreendeste sem tibieza a necessidade de alijar os próprios caprichos para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. As preocupações indesejáveis passaram. Principiaste a renunciar com sinceridade ao homem velho, e à criatura nova em Cristo, se vai formando em teu coração. Bendita seja a tua esperança. Não te esqueças de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegrias. Por agora, os raios de tua boa vontade brilharam nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante, segundo os ditames da própria alma. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos, sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e seja feliz, meu amigo, a tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Que expressões terrenas poderiam dizer da sublime surpresa que me ofuscava o espírito? Não conseguiria responder. Da obra, voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. SABIO aviso. Irmão Jacob. Doce e indefinível emoção fazia-me vergar sob o peso de lágrimas de reconhecimento e júbilo. Reparando que o mensageiro se conservava em silêncio ao meu lado, esperando que me pronunciasse, recordei o ensinamento evangélico e repeti as sagradas palavras. Faça-se no escravo a vontade do Senhor. E porque vibrasse no desejo de relacionar minhas experiências novas para os companheiros da retaguarda, supliquei lealmente. Bittencourt, meu amigo, no plano de carne, nossos irmãos em maioria guardam errado o conceito de elevação e salvação.
Muitos se acreditam de crença religiosa e outros supõem que basta o dever de assistência caridosa e mecânica ao próximo necessitado e sofredor para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmos, a fim de irradiarem somente o amor que o Mestre nos legou. Ser-me-á permitido dar-lhes notícias da esfera nova. Talvez minha humilde experiência pessoal aproveite a alguns deles para que se decidam a praticar o Evangelho e a servi-lo acima de si mesmos, com esquecimento da vaidade e do orgulho, do egoísmo e da discórdia, que, muitas vezes, nos requeimam o coração. Sim, Jacob, concordou atencioso, será autorizado a fez-lo, entretanto, contém os impulsos que te sugerem a iniciativa. Evita as referências pessoais em teu correio fraterno. Em muitas circunstâncias, a citação de um simples nome provoca enormes perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Não tentes impor convicções a espírito algum, ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Conta o teu caso tranquilamente aos que te puderem ouvir longe da curiosidade enfermiça que nunca se anima ao trabalho sério, sem olvidares a função do tempo na sementeira da fé. Aprende a esperar no serviço edificante, impessoalizando as boas obras. Guarda-te dos maus desejos de tudo dizer indiscriminadamente a um só minuto. A ocasião de plantar e cultivar, colher e selecionar. A verdade é como a luz que, não convenientemente dosada, pode cegar os olhos ao invés de iluminá-los. Transmite, pois, as tuas notícias, prudentemente, sem a presunção de seres aproveitados e aceito no imediatismo da luta humana, e acalma-te sem demora, convencido de que toda criatura, tanto quanto aconteceu conosco, deixará, um dia, o patrimônio da carne, com tudo o que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora. Ajuda a planta a desenvolver zero-se e florir, mas não lhe violente o germe a fim de que o fruto apareça no momento preciso. Em seguida, Bittencourt despediu-se com palavras reconfortantes e amigas, deixando-me na consoladora certeza de que me seria possível esclarecer os irmãos de luta e de ideal, quanto às surpresas que me haviam aguardado além da morte. Que alegria maior poderia felicitar-me o coração de lutador! Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. Retorno à tarefa. Irmão Jacob. O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Agora que alguns raios de luz se faziam sentir dentro de mim, buscava penetrar a grandeza do ato de orar e meditar. Pouco a pouco, perdi o interesse pelas indagações de toda sorte e, quando em palestra com os amigos do meu novo círculo, sabia guardar as conveniências da palavra oportuna. Entendi que receber distinções é acrescentar a responsabilidade individual e, por isso, aprendi a louvar o supremo poder sem solicitações particulares em meu benefício. Compreendi que praticar o bem, dando alguma coisa de nós mesmos, nas aquisições de alegria e felicidade para os outros, é o dom sublime por excelência e, em razão disso, preparava-me para ser mais espontâneo e desinteressado no concurso fraterno, mas eficiente e pronto na ação de servir. Longas conversações sem vantagens fundamentais para a vida do espírito perderam o saber com que se me apresentavam, a princípio, quando interpelava Marta e o irmão Andrade a propósito de 1000 assuntos diferentes. Suportava, sereno as compridas palestras com entidades sofredoras, necessitadas de desabafo, valendo-me de tais ocasiões para a ministração de ensinamentos redentores, aos quais se mostrassem inclinadas, mas, sentia-me incapaz de tomar tempo aos companheiros de serviço com interrogações ociosas ou prematuras. Asseverou-me Bezerra, certo dia, que o entendimento da alma é qual lente minúscula no seio da infinita obra universal e que o problema primário da consciência interessada na aquisição de amor e sabedoria não é o de perscrutar, com infantilidade ou desespero, os patrimônios da vida, e, sim, o de enriquecer a lente da própria compreensão, aprimorando-a e dilatando-lhe o poder, a fim de que possa refranger e disseminar a eterna grandeza do Senhor, aproveitando-a para si e para os outros.
Aceitei, feliz, portanto, o imperativo de recolhimento espiritual, e quanto mais buscava entender a pequenez de minha alma e as minhas gigantescas necessidades de auto-renovação, mais reconforto e paz recolhiam da prece que para meu pensamento constituía agora vigoroso manancial de recursos, de cujas forças irradiantes recebia dobrado possibilidades de atacar os novos serviços. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. Conselho fraterno. Irmão Jacob. Sentindo-me incapaz de reiniciar a tarefa, procurei Bezerra para aconselhar-me. O grande orientador recebeu-me com a bondade habitual e explicou: gentil Jacob, se os nossos irmãos ignorantes, depois da morte do corpo, na maioria das vezes prosseguem algemados às ações ruinosas a que se dedicaram, continuamos, por nossa vez, nos serviços de espiritualização a que nos devotamos. Sentimo-nos abrasados na sede de conquistar gloriosos cumes, pretendemos adquirir mais luz, mais alegria e vida abundante, de modo a enriquecer a estrada que trilhamos. Entretanto, o milagre de nossas antigas concepções terrestres não existe. O céu é suficientemente iluminado e jubiloso para cogitar os véus de sombra e eliminar os espinhos do sofrimento que decorrem do nosso desacordo com a lei e conquistá-lo, começando semelhante serviço em nossa própria alma. O seu trabalho, pois, é de prosseguimento. Organize um entendimento com os amigos de sua boa luta e retorne aos processos de auxílio. Cada setor de atividade cristã, junto de irmãos obsidiados, doentes, desorientados, ignorantes, criminosos ou infelizes, encarnados ou desencarnados, representa um ângulo da construção de seu próprio paraíso. O Espírito vale pelas expressões divinas que pode traduzir no próprio caminho, porque o Criador atende a criatura, através da criatura. Regresse, contente, aos seus casos de socorro. Representam eles a sua melhor oportunidade de servir ao Senhor. Ajudando, libertando e iluminando os outros, você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Porque lhe endereçasse algumas palavras com referência ao recomeço, sugeriu-me concentra-se atencioso para recordar todos os serviços dos últimos 10 anos, de modo a estabelecer um programa criterioso e metódico. Findo o nosso entendimento, isolei-me para a rememoração necessária. Com que imensa clareza lembrava os incidentes. Tive a ideia de que maravilhoso disco de imagens era acionado dentro da minha imaginação, projetando, devagar, sobre a minha retentiva, todos os quadros vividos no último decênio. Anotei quanto me era preciso para a volta ao ministério que encetara, ao abraçar os princípios evangélicos na esfera carnal. Logo após, com a colaboração do irmão Andrade, providenciei um encontro com todos os cooperadores, junto dos quais meus humildes esforços doravante se desdobrariam. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir.